Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Diego Ribeiro, estou do Estalo. Fazer um vídeo aqui que eu prometi fazer esporadicamente, que são as leituras, o que eu ando lendo, né? Faço uma apanhada aí do que eu acho que vale a pena comentar. Mais ou menos tentar fazer esse vídeo de 2 em 2 meses, de 3 em 3, enfim. Eu andei lendo aí de junho, julho, que eu posso comentar. Tenho lido também muitos originais, estou trabalhando com editora, lendo originais lá de fora. Enfim, isso eu não posso comentar, são livros que vão ser publicados em 2023. Lá fora, aqui, alguns não, depende da minha avaliação e da avaliação dos editores, mediante a minha opinião também. Todos aqui em português, tá? Em inglês tem livro só de fora de inglês, nada, nenhum livro aqui, nenhuma indicação em inglês, tá? Tem até um livro de fantasia, que eu tenho lido pouco fantasia publicado aqui, tenho lido muito nesses originais, né? E isso eu vou comentar de leituras que eu terminei, né? Quer dizer, tem os que eu tô lendo, né? Livros que eu li e abandonei por algum motivo ao longo desses 2 meses, eu nem comento, tá? Porque eu não acho justo, entendeu? Eu não gostei o bastante, daí atrás do Flock, é meu gato. Ele tá com saudade dele, que não apareceu há um bom tempo. Eu não vou ser injusto, né, de fazer uma avaliação negativa de um livro que eu não li até o final, tá bom? Tem um aqui que eu li até o final, não gostei, eu vou comentar porque eu não gostei, e os demais larguei. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, tá? Patrícia Mello, lançamento da Leia, Menos que Um, tá? Já li bastante dessa autora, é a autora que eu mais gosto, da atualidade brasileira, ou uma das que eu mais gosto. Eu li dela, eu li Gog e Magog, eu li O Inferno, eu li o Matador, li Mulheres Empilhadas, e esse aqui, Menos que Uma, crítica social. Os protagonistas são todos mendigos, moradores de rua, contando os dramas, o que eles passam, como é que eles foram parar lá, qual é a visão deles que eles têm de nós, de pessoas que não passam por essa necessidade. É um livro sobre os esquecidos, né? Sobre toda aquela massa que vive no Brasil que invariavelmente a gente passa reto, a gente não quer ver, não quer encarar que existe, né? E como ele se torna um produto, né, de políticas públicas de segurança, políticas sociais, muito interessante. A autora, eu acho ela fenomenal, Patrícia Mello. A plano de assunto extremamente indigesto. É uma ficção, tá? Isso aqui não é um estudo histórico, não. Nem um livro político. Uma ficção. Ela consegue, com a genialidade da escrita dela, deixar uma leitura agradável, palatável de um assunto tão pesado. Extremamente informativo também. Só com um porém. Os últimos 2 livros que ela publicou saíram pela Leia, né? Cadê a Leia? Foi Mulheres Empilhadas e esse aqui. Eu acho que esses 2 livros carregam um pouco mais uma crítica social, e um pouco menos a genialidade da escrita dela. Os livros mais antigos dela, eu achei que ela também tinha sobre o Matador, Inferno, então, que é a história de um garoto que vira chefe de um morro no Rio de Janeiro, deixa de ser críticas sociais, mas fica um pouco de segundo plano. Isso aqui eu achei que ela está martelando muito questões sociais, que é um direito dela, como autora, é pertinente, deixando um pouco de lado a construção dos personagens. Mas eu gostei demais, provavelmente você está entre as melhores leituras que eu li até então, em 2022. O outro que eu li recentemente, Suicidas, do Rafael Montes. Esse foi o primeiro livro, Rafael Montes. Eu conheci entre aspas, tá? Nunca vi pessoalmente, mas eu tive acesso à obra dele quando fui jurado do Prêmio Jabuti em 2020. E na ocasião eu achei o livro dele, né, que estava concorrendo, Uma Mulher no Escuro, né? Se não estou enganado. É o melhor livro. E ganhou, eu e os outros jurados também, que a gente não tinha contato um com o outro, uns com os outros, né? Elegemos o melhor livro e eu depois eu li todos os livros praticamente publicados. Acho que faltou só Jantar Secreto. Suicídios foi o primeiro livro dele, que lançou o Estrelato, é a história de 9 jovens que se reúnem no porão de uma casa de um dos jovens, que é um milionário, e resolvem se matar, se suicidar, usando a roleta russa, quando tu bota uma bala na arma, né? Tu gira o tambor e bota na cabeça e atira. E foram né, se mata, passa uma arma para outro, se mata, e o livro conta pela ótica do evento em si, que é relatado por dos mortos, que é um escritor, e pelas mães das vítimas na delegacia. No mais, dá pra falar, livro de suspense não dá para entregar muito. Eu achei o começo ótimo, eu achei o final excelente, entendo que as pessoas gostam muito, eu achei um pouco forçado, mas de todos os livros que eu li dele, a minha opinião não vai de acordo com a galera, não. Eu achei o mais arrastado. Eu achei o meio, um livro grossinho, achei o meio, tem umas partes mais arrastadinhas, assim, que acho que perde um pouco o ritmo. Mas é um excelente livro, acho que Rafael Monte nunca decepciona, também foi uma boa leitura. Outro livro foi um livro que eu não gostei, é o Gilead, um livro que foi lançado com muita pompa, foi lançado por uma editora cristã, A Vida Nova, mas esse livro ganhou o Pulitzer de melhor ficção em 2015, se eu não estou enganado. E o livro são as memórias de um pastor, já está com 77, 78 anos, que ele está morrendo, ele deixa cartas contando a história da vida dele para o filho dele, um filho muito novinho que ele teve, muito novo, um filho temporão que falam, né?
achei repetitivo. Então ele conta quando foi enterrar o avô dele, quando ele conheceu outra mulher, enfim, não sei explicar, não me ganhou. Eu entendo o valor desse livro, entendo que as pessoas se emocionam, acho tão lindo, não me comoveu. Eu achei um pouco bem cansativo, não sei se foi a escrita da autora que não me ganhou, então acho que pela expectativa que eu tinha desse livro, tem gente que nem nunca ouviu falar, Gilead, uma expectativa que eu tinha que ia ser publicado no Brasil, acho que é a maior decepção que eu tive literária em 2022. Outro livro que eu li, maravilhoso, tá? O Livro da Sorte. Na verdade, a segunda leitura que eu faço desse livro. Recentemente eu recebi da editora Faro, selo aqui, Mob Dickens. É um selo infantil lançado pela editora Faro, que está publicando livros infantis e alguns clássicos também. Se você tem filho, se você gosta de ler, tem filho, você quer perpetuar esse hábito, seus filhos compram esse livro. A história da menininha, a Ana, essa garota, humilde, e lá na cidade que ela vive, tomba um caminhão, né? E o caminhão está transportando livros. E ela pede um dos livros, caiu da carga para o motorista, ela podia ficar com um livro. E o rapaz cede para ela esse livro, e a história é como esse livro mudou a vida dela e permeou todo o amadurecimento dela. Quando ela chega na adolescência, ela se formando, ela casando, ela passando seu hábito para os seus próprios filhos. Lindíssimo, tá? O Livro da Sorte. Eu acho que é um livro, para criança, mas me agradou. Eu sou burro velho, me agradou demais. E provavelmente vai figurar entre as melhores leituras deste ano, tá? Outro livro que eu acabei de ler recentemente é a História do Brasil, explicado para meus filhos. Um livro bem curtinho, de uma historiadora, sobre a história do Brasil. Tenho estudado a história do Brasil esse ano. E só que tudo muito, muito veloz, porque é simplificado, porque a intenção é como se ela estivesse explicando uma história bem complexa, bem rica do Brasil, para o filho dela, como o título diz. E vai desde o Brasil colônia, a independência, Brasil império, a república, e vai até o segundo governo do Lula. Quando chega no Brasil contemporâneo, tá, eu tenho minhas críticas, até isso é uma crítica pertinente à historiografia, porque quando você vai analisar eventos em que você ainda está participando desses eventos, você não consegue se distanciar emocionalmente, então às vezes a análise fica meio embaçada, ou seja, a escritora, que tem uma certa simpatia por determinados governos, estava vivendo esses governos antes de eles terminarem, né, quando escreveu sobre os mesmos. Então, muitos dados que nós temos hoje do que aconteceu no governo passado, ela não tinha acesso, então tem que dar um desconto. Mas um livro muito gostosinho, muito interessante. As leituras atuais. Comecei a ler Nos Campos de Concentração soviéticos, na verdade, né? Que vale para um campo de concentração para todos. É o relato de um professor russo, né? Que ele foi parar num desses campos de concentração, esses gulags, esse de trabalho forçado, principalmente depois que começou a dar um problema na União Soviética, antiga, né, União Soviética, depois da morte de Lenin, acaba indo para o espaço, aquele período inicial do socialismo, e aí começam os trabalhos forçados, começam uma exigência maior de produtividade, que ele cuidava da parte de pesca junto com uma instituição, e ele não conseguiu bater, ele acabou sendo punido, e a história dele no campo até a hora que ele consegue fugir com a família, uma história verídica, tá? Tô bem no comecinho, tá? Página 50, o livro são 350 páginas, enfim, não gosto de dar muita opinião de livro que eu tô lendo. Só posso dizer que não é um livro truncado, tá? Parece uma aventura, bem gostoso, tá bem fluido, bem interessante. Esse livro aqui foi lançado pela Faro, pelo selo deles, Avishara, que é um selo com livros políticos, de filosofia, ciências sociais. E outro livro que eu estou lendo, todo mundo está esperando para ver minha opinião, que é O Império do Vampiro, do Jay Kristoff. É um patacão, praticamente 1000 páginas. Eu já li um terço, é uma alta fantasia. E como personagem principal, o Gabriel de Leon, é um caçador de vampiro, ele é meio vampiro, meio humano, um santo de prata, e a história dele está preso numa masmorra, já para morrer. Ele está sendo entrevistado por um vampiro, né? Qualquer semelhança com entrevista com um vampiro pode ser mera coincidência, e ele começa a contar a história da vida dele, e a história ali também permeia a história do mundo. Não vou dar spoiler de opinião, porque eu já cansei de ler livros que começam bem e acabam mal. Estou gostando, confesso que eu gostaria de estar gostando mais do que estou gostando, né? Mas vocês vão ter que esperar para a minha opinião. Sei que estou lendo agora, já li um terço, tá? E vamos ver o que vai dar por aí. Leitura atual, difícil avaliar um livro de 900 páginas tendo lido 300, né? E agora, as leituras cristãs. Eu sou cristão, tá? Tenho posto algumas coisas lá, colocado algumas resenhas lá na opiniões no Instagram. Então, se você não gosta, se você não é cristão, não curte ou tem algum preconceito, pode parar o vídeo agora. Eu li 2 só esses últimos tempos, estou meio atarefado com o trabalho. Foi Cristãos e Suas Mães, lançado pela Pilgrim. Então, é um livro muito pequenininho, foi um presente, né, de Dia das Mães da minha igreja para minha esposa, mostrando a vida simples e o que mães famosas, quer dizer, mães de vultos famosos cristãos fizeram
para perpetuar a fé dela nos filhos. Então tem a mãe do John Piper, a mãe do Spurgeon, a mãe do Joe Moody e por aí vai. Muito bonitinho, muito encorajador. E o que eu estou lendo agora, muito famoso esse livro, no meio, é a Liturgia do Ordinário, tá? Publicado pela Thomas Nelson, que mostra até que ponto as coisas diárias da nossa vida, acordar, arrumar cama, escovar dente, fazer almoço, etc. e tal para os filhos, você pode ver nisso uma maneira de adorar a Deus, uma maneira de se comunicar com Deus, sem necessariamente achar que um momento santo, vamos dizer, um momento santificado, separado para Deus, se resume só a momentos em que há reuniões eclesiásticas, na igreja nos domingos, por exemplo. Tá bem interessante, mas eu estou no começo. É isso, galera. Ficou aqui um vídeo. Acabou durando um pouco mais do que eu queria. Desculpa ter corrido muito, mas é muito livro. E em breve pretendo, de 2 em 2 meses, fazer um vídeo. Prometo que o meu próximo vídeo, das opiniões, da minha leitura, sei lá, de agosto, setembro, vou deixar a minha opinião final sobre esse livro aqui. Além de, óbvio, que eu deixar a minha opinião, minha resenha escrita no Facebook e no Instagram. Tá bom, galera? Ouça!